todos os problemas emocionais têm causa. E a causa é uma só. A causa dos problemas emocionais são as memórias. As memórias são boas, mas também podem ser ruins. Nós vivemos em um mundo dual, onde existe o lado bom para as coisas e também o lado ruim. Veja o caso da eletricidade, ela é extremamente importante para a nossa qualidade de vida. Agora, a energia elétrica também pode tirar a vida, pode ceifar a vida de pessoas se não tomarem cuidado ao lidar com a energia elétrica. Então nós vivemos em um universo dual, onde tudo que é muito bom pode também ser ruim. Veja então agora o caso das memórias. As memórias são ótimas porque são elas que fazem com que eu seja eu. Eu sou eu porque eu lembro de toda a minha história. E aí eu sei que sou eu por causa das minhas memórias. Supondo que eu esquecesse tudo até o dia de hoje, eu teria que me perguntar quem sou eu. E eu não saberia a resposta, porque eu não tenho mais memórias sobre mim mesmo. Então as memórias, elas criam a minha identidade, com as coisas boas e as coisas ruins. Acontece que as coisas ruins causam distúrbios emocionais, causam dor e causam sofrimento. Deixa eu te colocar a importância de você perceber a causa e o motivo de alguma coisa. A primeira lei a ser descoberta foi a lei da gravidade, descoberta por Isaac Newton entre o século XVI e XVII. Ele percebeu que a mesma força que age sobre a queda da maçã, da macieira para o chão, é a mesma que age sobre os movimentos da Lua em torno da Terra, sobre o movimento da Terra em torno do Sol e sobre o movimento dos astros em todo o espaço. Cara, essa identificação desse padrão foi uma transformação e uma revolução no pensamento. É aí que começa a nascer a ciência. Isaac Newton era um filósofo, mas também é chamado de cientista hoje por ter feito essa grande descoberta. Isso revolucionou a ciência porque facilitou o estudo de uma série de fenômenos e a percepção da existência de padrões leva a ciência a buscar os padrões com uma severidade, com uma celeridade, com um grau de importância e relevância muito grande. Então, eu agora estou te trazendo aqui uma percepção minha, uma interpretação pessoal sobre a causa dos problemas emocionais. Eu quero te dizer, destacar, a causa de 100% dos problemas emocionais. Eu quero ser bastante ousado em repetir 100% das causas dos problemas emocionais. E nós vamos hoje discutir aqui e eu vou te demonstrar como que isso funciona. Quando nós descobrimos a causa de um problema, é aí que nós podemos trabalhar a causa com eficiência, porque se nós trabalhamos apenas o sintoma, a gente não entendeu a causa. Talvez a gente não consiga resolver ou será muito mais difícil de resolver. Portanto, entender a causa facilita o entendimento e ajuda na solução. Vamos analisar um primeiro problema que é causado por uma memória? Depressão. Vamos analisar isso? O que é a depressão? A depressão é entendida como um distúrbio emocional. Na verdade, a depressão efetivamente é uma abstração, é uma ideia abstrata, porque o que existe efetivamente é a tristeza. Eu vou te dar um exemplo. Alguém coloca por acidente, derrama por acidente um caminhão de areia na porta da sua casa e você vai falar indignado que tem um monte de areia na porta da sua casa. O que tem na porta da sua casa? Areia, mas aquele formato dá um nome, monte. Pois bem, depressão é um monte de tristeza, literalmente é um monte de tristeza. É a tristeza que forma essa palavra que nós chamamos de depressão. Tristeza. Bom, mas a tristeza vem do nada? Não. A tristeza vem de um outro sentimento chamado sentimento de injustiça. Exatamente. A depressão é um monte de tristeza que é causado por um sentimento de injustiça. E agora, de onde vem o sentimento de injustiça? Será que vem do nada? Caiu assim, pum, em cima da pessoa? Claro que não, tudo tem causa, né? É verdade. Então, da onde que vem o sentimento de injustiça? Vem de evento de dor, de uma dor. Esse evento de dor, por exemplo, pode ser
Uma criança que apanha do pai que chegou em casa bêbado, deu uma surra na criança, ou deu uma surra na mãe, ou brigou com a mãe. Aí a criança, ela está percebendo, a criança já tem uma percepção de mundo, de que aquilo ali não está certo, de que aquilo ali está errado e de que é injusto aquela situação. Esse é o sentimento da criança. Aí ela acumula esse sentimento, ela vai registrando. E depois tem outro sentimento, e mais outro, e mais outro. E depois a mãe bate na criança, a mãe briga com a criança, os pais ficam brigando entre si. Tudo isso daí, gente, vai gerando sentimento de injustiça, porque a criança não percebe a justiça daquilo. Ela percebe a injustiça daqueles atos, daqueles fenômenos. Agora eu estou misturando um pouquinho aqui porque também pode ter medo ali no meio, tá? Alguns desses eventos também podem gerar medos, que daí é uma outra situação. Mas, invariavelmente, a depressão é causada por um monte de tristeza que surge a partir do sentimento de justiça. Entendeu? Agora, gente, aqui tem a questão relevante. Olha só, memória. Isso aí vai ficar registrado. Vai ficar registrado. Memória, vai haver um registro. Esse registro poderá acumular. Se for um só, ele não vai pesar muito. Não vai pesar muito. Mas tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 10, tem 15, tem 20, tem 50, tem 100, tem 1000 ao longo da existência da infância daquela criança. Imagina o que isso vai causar, todo esse monte de memória. Vai causar o quê? Percebe? Que daí esse conjunto todo vai gerar muito sentimento de justiça e vai gerar um monte de tristeza. E um monte de tristeza é a depressão. Tá entendendo como que funciona a depressão? Isso é válido também para os demais problemas emocionais. Vamos ver mais um? Ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é também um medo de não conseguir. O que é a ansiedade? A ansiedade é medo de não conseguir. Faz sentido para você que ansiedade é medo de não conseguir? Mas não é só um medo de não conseguir. Igual a depressão, que é um monte de tristeza, a ansiedade é um monte de medo de não conseguir. Percebe que aqui tem a palavra medo na ansiedade? Isso mesmo, tem a palavra medo. Normalmente, a ansiedade, inclusive, está associada a outros medos. Por exemplo, insegurança, que também é um tipo de medo. Está associada à preocupação, que também é um tipo de medo. Medo de um evento no futuro. Percebe? Muito bem. Continuando aqui. Então, nós temos ansiedade, temos medo de não conseguir. E como que surge o medo de não conseguir? Surge de um evento do passado, normalmente de frustração. O medo de não conseguir surge de frustração, normalmente. Exatamente. E isso surge de programações realizadas pelos pais. E diga-se de passagem, pais não têm culpa nenhuma. Pais são inocentes. Porque se eles soubessem como fazer, correto, eles fariam. Se eles fazem errado, porque não sabem, então não pode ser culpados, tá? Frustração. Vou te dar um exemplo. Dias atrás eu dei alta para uma paciente que me procurou com sintomas fortíssimos de depressão. Na verdade, havia tentado suicídio 2 vezes. Aí nós fizemos uma análise e identificamos uma série de problemas. E um deles era a ansiedade. Eu vou te contar sobre essa ansiedade específica para você entender. No caso dessa mulher, ela tinha uma ansiedade gigantesca quando ia comprar alguma coisa. Ela ia comprar e ela tinha medo de não conseguir comprar aquilo. Exatamente, medo de não conseguir comprar. Vou te dar um exemplo. Ela ia comprar uma geladeira, entrava na loja, tinha 10 geladeiras e ela gostava de uma. E aí ela ficava ansiosa para comprar aquela geladeira de uma vez porque ela tinha medo que viesse outra pessoa e comprasse a geladeira e ela não conseguisse comprar. O marido ia junto. Aí o marido tinha uma outra percepção. O marido dizia, não, nós vamos olhar em outras lojas, talvez a gente tenha
a gente possa encontrar uma geladeira que a gente goste mais, que seja mais econômica, que seja mais barata. Então nós vamos olhar em outras lojas. Se a gente perder essa geladeira, talvez a gente consiga uma melhor ainda. Mas ela não conseguia ver dessa forma, ela só via do lado negativo, ela tinha medo de não conseguir mais comprar aquela geladeira. Mas isso também é válido quando eles saíam para comprar carro, quando eles saíam para comprar um guarda-roupa, um móvel, qualquer coisa que eles saíssem para comprar, se a esposa fosse junto, era complicadíssimo. Bem, fomos buscar a causa e aí nós encontramos a causa. Aos 5 anos de idade, foi a primeira causa que nós encontramos. Ela saiu com a mãe, já está fazendo aí, ela já tem 50 e poucos anos hoje, essa pessoa. Ela saiu com a mãe foi na cabeleireira cortar o cabelo e levou a menina junto. Quando chegaram lá, a menina ficou observando, com 5 aninhos de idade, e quando a mãe terminou de cortar o cabelo, ela pediu para a mãe cortar o cabelo dela também. Acontece que a mãe disse não e saiu, não disse mais nada. Sabe o que aconteceu? A menina de 5 aninhos ficou extremamente frustrada. A frustração gerou uma dor enorme. Depois nós descobrimos que a mãe disse não porque não tinha dinheiro. Mas a mãe não explicou nada para a criança. Então a criança ficou sofrendo com a frustração. Depois teve um outro evento, onde mais tarde, aos 10 anos de idade, ela saiu com a mãe para comprar uma roupa. E ela gostou muito de uma determinada roupa e a mãe disse não. Depois teve um evento sobre um sapato e outros eventos mais. Foi uma sucessão de eventos onde ela queria comprar e a mãe disse não. Sem explicar o motivo, sem dizer nada. E ela ficou frustrada, profundamente frustrada. Aceitou a postura da mãe, mas ficou frustrada. Gente, a frustração é um tipo de dor que gera sofrimento, que ninguém quer passar de novo. Então, o medo de ter que passar de novo por uma frustração gera o medo de não conseguir. Porque conseguir é não passar pela frustração e não conseguir é frustrar-se novamente. Percebeu? Então, a frustração, ela gera o medo de não conseguir. E abaixo da frustração está a memória. Novamente, memória. Então, de onde que veio a memória da frustração? Né? Desses eventos aqui que eu mencionei para vocês em relação a essa paciente. E todo mundo que tem ansiedade também recebeu muitos nãos ou deixou de conseguir muita coisa por uma série de motivos na sua infância, normalmente na infância. Pode até ser gerado por um trauma maior na fase de adolescência ou até na fase adulta, tá? Mas a maioria desses eventos são formados durante a infância da criança. Bem, nós poderíamos falar aqui o dia inteiro sobre a origem dos problemas emocionais, que nós sempre vamos parar nas memórias. Nós vimos depressão, vimos ansiedade. Raiva, você mesmo vai poder deduzir que foi causado no passado por um evento e sempre que lembramos daquele evento, sempre que aquele evento vem na memória, novamente vem a raiva. Medo, idêntico. Quem passou por um medo, uma situação, não quer passar de novo, não quer repetir. Portanto, tem uma memória de dor e sofrimento. Estão percebendo a importância da memória na questão dos tratamentos das doenças emocionais e dos distúrbios emocionais? Agora que você sabe que 100% dos problemas emocionais é causado pela memória, o que você vai fazer? Vai ficar parado? Vai continuar sofrendo? Ou vai buscar a solução para os seus problemas? Mas alguém me diz assim, mas Silvio, e onde que fica a questão da modelagem? Modelagem também é memória? Ah, eu vou te explicar então, se você não sabe o que é modelagem. Isso aqui é muito interessante, gente. Essa palavra literalmente significa cópia. Veja só, eu aprendi o português do meu pai e da minha mãe, basicamente da minha mãe inicialmente, que trocava minhas fraldas. A minha mãe aprendeu com a avó dela, que por sua vez foi para o passado com os avós e avós até chegar em Pedro Álvares Cabral, que por sua vez trouxe de Portugal, que por sua vez havia nascido 200, 300 anos antes da língua portuguesa, que veio sendo modelada desde então. Ou seja, a língua portuguesa já está sendo modelada há 800 anos e ela é muito parecida com a língua portuguesa original, que surgiu lá no norte de Portugal e Galícia, Espanha. Ainda está lá. Quem quer que vá na Galícia vai conseguir perceber o português que está lá, que é muito parecido com o nosso.
por modelagem, gente. Olha só a capacidade humana de copiar, copiar, reproduzir, copiar, reproduzir, copiar, reproduzir. Agora deixa eu te perguntar, se você copiou o português da sua mãe e do seu pai, quanta coisa mais você copiou? Tá percebendo? Quanta coisa mais você copiou do seu pai e da sua mãe? Quanta coisa sua mãe e seu pai copiaram dos pais deles? E assim sucessivamente, até na pré-história, gente. Veja só, o português é uma língua de origem latina, que nasceu no Lácio. Acontece, gente, que o latim tornou-se uma língua literada ao longo de sua história. Antes, o latim era uma língua da época da pré-história, gente. O latim não nasceu na história. O latim nasceu na pré-história. E nós falamos uma língua derivada do latim que veio da pré-história. Agora eu te pergunto o seguinte, se nós falamos uma língua que nós modelamos já desde a pré-história, quanta coisa nós não trazemos da pré-história? Quantos medos, quantos hábitos, quanta raiva, quanta coisa ruim em termos de emoções nós não trazemos da pré-história, tudo por modelagem. Tá? Agora é o seguinte, modelagem também é memória. Quando você copia, você lembra. Eu falo português porque eu copiei, está tudo na minha memória, por modelagem. Agora é o seguinte, gente, tem uma parte dos problemas emocionais que são mais fáceis de serem tratados. Os problemas emocionais relacionados aos traumas e microtraumas. São bem fáceis de serem resolvidos, tá, gente? Agora, quando se trata de modelagem, já é mais demorado para ser resolvido. É mais difícil. É difícil, não é bem a palavra, mas demorado mesmo, porque dá para resolver. Só que precisa muito a participação do paciente quando existe muita modelagem, tá, gente? O que mais traz modelagem são a ansiedade, tá? Ansiedade que envolve nervosismo, que é resultado da ansiedade, e que envolve estresse, que também é resultado da ansiedade. A ansiedade é um dos problemas que mais é modelado dos pais, tá bom, gente? Depressão também pode ser modelado, pode ser aprendido também, mas a maioria dos casos acontece mais com ansiedade. Mas não vamos generalizar aqui, tá? Tudo pode ser modelado, certo, gente? Bem, eu espero que você tenha compreendido como funciona a origem e a causa dos problemas emocionais, tá? E agora a questão relevante, como que se trata os problemas emocionais? Questão relevante, não é? Como se trata os problemas emocionais? Pois é, porque não basta eu saber a causa, eu tenho que saber lidar com a causa. Por exemplo, se eu conhecer a lei da gravidade, isso não me dá um conhecimento suficiente para eu poder pular de paraquedas. Eu tenho que aprender algumas coisas para eu poder pular de paraquedas. Então, depois que eu aprender, eu posso pular de paraquedas. Assim também é no que diz respeito às questões emocionais. Eu preciso saber a causa e depois aprender alguns truques para tratar a causa dos problemas emocionais. E tratar os problemas emocionais basicamente ocorre de duas maneiras: compreensão e ressignificação. Muitas vezes, compreensão e ressignificação são sinônimos, mas nem sempre. Compreensão é eu poder avaliar uma certa situação, por exemplo, de raiva. Eu faço uma regressão de memória, vou a uma cena onde eu fiquei com raiva de uma determinada pessoa. Eu ressignifico aquela cena e a pessoa compreende aquele evento por uma outra perspectiva, perdoa e está ressignificado. Mas nem sempre é assim. Tá? Existem também outros tipos de ressignificação, que não cabe aqui eu ficar discutindo porque são termos técnicos utilizados durante o tratamento, tá? Que precisa ser suficientemente bem conhecido e dominado para poder ser aplicado para se alcançar o resultado desejado do tratamento terapêutico. E o resultado desejado é a cura, tá? Embora nem sempre se consiga 100% de resultado. Às vezes vai se conseguir só 10%, outras vezes 15, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90%. E muitas vezes pode-se conseguir 100% de resultado. Os trabalhos que eu desenvolvo, eles têm uma perspectiva de início, de meio e de fim. Ou seja, nós realizamos um trabalho inicial de investigação
desenvolvemos o tratamento por tentativa e erro muitas vezes, porque a gente às vezes utiliza uma técnica e ela não funciona muito bem, então você tem que mudar e utilizar outra. Depois você usa outra técnica até que você descobre. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, por investigação, há uma série de fenômenos em torno do problema, a gente mais ou menos já tem uma ideia de qual a técnica será melhor. Mas como os seres humanos são diferentes, às vezes uma técnica não funciona para a mesma pessoa em função do mesmo problema. Então a gente precisa mudar. Essa mudança é um processo de tentativa e erro. Gente, e ciência é assim. Tentativa e erro o tempo todo, tá? Agora, se eventualmente temos um caso complicado e o paciente é persistente, ele vai chegar a um ponto chamado alta, onde o problema será resolvido. Exatamente. Gente, eu tenho uma crença, eu preciso destacar para vocês que isso é uma crença, tá, gente? Eu acredito que 100% das pessoas podem ser curadas. Algumas é um processo fácil, para outros é um processo médio, para outros bastante complicado. E quando o processo é complicado, vai depender muito do envolvimento do paciente no processo, tá, gente? E também da habilidade do terapeuta, né? Porque se for um terapeuta ruim, não vai obter um resultado bom, jamais, né? Então, gente, era isso que eu queria colocar para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido o teor da minha aula de hoje sobre essas questões emocionais. E se você tiver dúvida, coloque aí abaixo do vídeo, faça questionamentos, pergunte, e mesmo que eu demore para responder, porque às vezes eu posso demorar, eu não estou ali olhando e acompanhando o tempo todo, tá, gente? Aguarde que eu vou te dar uma resposta, a não ser que passe daqui muito tempo, muitos anos, e que o meu tempo ainda seja menor, tá? Mas por agora eu te garanto que eu vou responder, tá bom, gente? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!